Vamos lá, moçada, questão 11, é uma questão Enem 2018. Ela fala o seguinte, ó. Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas de seu automóvel de aro 15 polegadas para aro 17, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda e pneu. Duas consequências provocadas por essa troca de aro são, então vê se tu entende, pessoal. O carro original, o diâmetro da roda dele era de 15 polegadas. E ele quer botar uma roda maior, com um diâmetro de 17 polegadas, porque acha que fica mais bonitão, mais vistoso e tal, né? E a questão do Enem está perguntando quais são as consequências diretas dessa mudança de roda, beleza? Primeira coisa que eu queria que você percebesse é o seguinte, ó. Claro que se você tem um carro com uma roda pequena, né? Vamos supor, professor, eu tenho aqui um carro, né, ó, com uma roda pequena. Pronto. Agora eu vou pegar esse carro e eu vou trocar a roda dele por uma roda bem grande. Ó, pessoal, eu vou exagerar aqui, ó, só para você enxergar melhor. Professor, é o mesmo carro? Rapaz, é o mesmo carro, ó. O que o senhor mudou agora? Eu botei uma roda bem maior do que antes. Qual desses carros você acha que tem mais chance de capotar numa curva? Fazendo a curva, qual é o que tem mais chance de tombar? É o carro que está mais alto ou é o carro que está mais baixo? Para exagerar, eu coloquei aqui uma situação extrema. Olha a altura do centro de massa de um carro de Fórmula 1. Olha aqui a altura dele. Veja como ele é bem baixo, ó. Né? É muito difícil de capotar um carro de Fórmula 1 porque o centro de massa dele é muito baixo. Ou seja, quando o centro de massa é baixo, ele é mais estável no que se refere ao capotamento, entendeu? Ele é mais estável. Um ônibus daqueles de excursão, né? Que ele é bem alto. Olha onde é que está mais ou menos a altura aqui do centro de massa dele, professor. Ele é muito alto, ele é mais fácil de capotar. Ou seja, ele é mais instável do que o carro de Fórmula 1. Ou então você pode dizer que ele é mais instável ou pode dizer que ele é menos estável, né? Ah, então quando fica mais alto, né? Então quando fica mais alto, fica mais fácil de capotar. Então se você trocar esse aro 15 para esse aro 17, professor, o carro agora está mais alto do que antes. Então se ele ficou mais alto do que antes, ele ficou menos estável, né? Ele ficou menos estável, ele tem mais chance de capotar do que antes. Então a primeira coisa que você percebeu é que ele ficou menos estável. Só que tem uma outra coisa que também muda quando você troca esse aro 15 para o aro 17, tá bom? Veja só, o velocímetro do carro, né? Ele é calibrado para marcar o valor da velocidade do carro, né? Logicamente. E existe lá uma calibração, né? Um ajuste em que a marcação do velocímetro, né? Ela está relacionada com a velocidade angular com que o eixo do carro está rodando, né? Tu sabe que a roda do carro, né? Claro, professor, que eu sei, né? Que a roda do carro, ela vem fixa a um eixo, né? E na verdade é a rotação desse eixo, ó. Ah, tá. A rotação desse eixo aqui, ó. Tá, que vai me dar, que vai fazer o carro andar, né? Então, ó, vamos supor que esse velocímetro, né, foi calibrado com o raio, digamos, né, com aquele aro 15, professor, aquele aro 15, e com uma determinada, né, rotação lá do motor, né? Então, Renato Brito, então, esse carro, o velocímetro dele vai acusar 150 km por hora. Ah, tá, vai acusar 150 km por hora, né? Vamos supor que ele está lá acusando 150. Cara, mas pensa comigo o seguinte, ó. Se essa velocidade angular é a mesma, se o carro está andando no mesmo ritmo, mas você trocar o aro 15 pelo aro 17, Renato, eu vou trocar o aro 15 pelo aro 17.
Ora, tu percebe que se o raio aumenta e a velocidade angular, eu estou supondo que é a mesma. O cara só trocou a roda, o aro 15 para o aro 17. Então tu concorda que a velocidade linear vai ficar maior? Renato Brito, esse carro vai andar mais rápido? Vai? Vai. O que vai acontecer, ó? Quando você tiver, né? Quando você tiver a 150 km por hora, né? O seu painel está acusando 150 km por hora. Mas agora você trocou o aro 15 pelo aro 17. Sabe o que vai acontecer? Na verdade, tu vai estar a 170 km por hora. Não porque o ômega mudou, porque na verdade o ômega continua o mesmo, mas você está com um raio maior. Ah, e aí a velocidade aumenta na mesma proporção que aumenta o raio, que aumenta o diâmetro. Se o diâmetro aumentou de 15 para 17, a velocidade, que era tipo 150 km por hora, vai passar a ser 170. Só que o velocímetro continua marcando 150 km por hora, porque ele foi calibrado para aquele aro 15. Quando você trocou para o aro 17, você não mudou a calibração do velocímetro, você está usando o mesmo velocímetro de antes. Resultado. O resultado é que o velocímetro vai acusar uma velocidade, só que na verdade você vai estar com uma velocidade maior do que aquela. Isso pode ser ruim até para você, né? Que tem lá um fotossensor. Rapaz, eu não posso passar com mais do que 80. Ah, então eu vou confiar no velocímetro que eu estou a 80, só que na verdade teu velocímetro ficou descalibrado. Quando tu pensa que tu está a 80, tu já está na velocidade maior do que 80. E aí o radar vai te multar e vai dar problema. Então, além de o carro se tornar menos estável, quando você coloca a roda maior, você descalibrou o velocímetro. O velocímetro vai acusar 150, quando na verdade o carro está a 170 km por hora. Ou seja, você vai ter esse prejuízo aí. Professor, então qual é o item que fala isso? Então, pessoal, a resposta correta é o item A. Ele diz, ó, elevar a posição do centro de massa, tornando o veículo mais instável, né? Mais instável, e aumentar a velocidade do automóvel em relação ao indicado no velocímetro. O velocímetro vai estar indicando 150, só que na verdade o seu carro estará a 170 km por hora, né? Portanto, nessa questão 11 do Enem 2018, estamos marcando então o item A. Beleza então? Vamos então passar adiante.